Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos iniciando mais o programa Mulheres de Fé. E o nosso tema é a continuidade da integridade da palavra. Mas antes, vamos agradecer aos nossos colaboradores. Nossos agradecimentos ao Grupo Verdes Mares, do empresário Rafael Tenório, sempre ajudando a divulgar a palavra de Deus. Ao pastor Eliseu Torres, da Igreja Verbo da Vida Barro Duro, que nos cede seu gabinete para gravarmos nossos programas. E ao empresário Paulo Cajueiro e sua família, da TV Maceió Agora. Então, vamos dar continuidade a esse tema, a integridade da palavra. Aleluia! Como nós iniciamos semana passada e falamos sobre a integridade da palavra, e nós também falamos que toda palavra ele tem um dono, mas a palavra da qual nós estamos falando é a palavra de Deus. Palavra essa que tem nos edificado, que tem nos dado crescimento pela unção do seu Espírito. E nós vamos continuar aqui porque a palavra de Deus, ela é um livro divino, ele é um livro sagrado, né? Ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então, como nós falamos, todos os autores da Bíblia, todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo. E o que é essa inspiração? A inspiração é um ato ou efeito de inspirar alguém, dar conselhos, influenciar, fazer algo por alguém ou por algo. Então, é isso que a palavra de Deus nos faz. Então, nós podemos abrir nossas Bíblias em Timóteo, segundo Timóteo, não é? Capítulo 3, versículo 16. Diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Mas isso tem um propósito. Ela não é só para inspirar, mas que nessa inspiração é para que o homem e a mulher de Deus, eles sejam perfeitamente instruídos, seja perfeitamente ensinado para toda boa obra. Amados, nós sabemos que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus e para toda boa obra. Mas para que nós pratiquemos toda boa obra, é necessário conhecermos o dono da palavra, que é nosso Deus, que é Jesus Cristo. E por isso é que o que instrui é o Espírito Santo. Então é Ele que vai nos conduzindo, é Ele que vai nos ensinar. E quando nós recebemos essa palavra, então nós estamos sendo influenciados por algo, por um ser sobrenatural, que é Deus, que é Jesus. Na pessoa do Espírito Santo, lembremos sempre que a palavra, quando fala sobre a palavra, estamos nos referindo a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aleluia! Então aqui segundo Timóteo, no capítulo 3, ela fala, isso é Paulo falando para Timóteo, não é?
um pastor na época de Éfeso. A situação em que Paulo se encontrava era uma situação difícil, mas Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, mesmo na situação mais difícil que ele se encontrava, ele escreveu, foi a última carta que Paulo escreveu para a igreja do pastor Timóteo, que estava pastoreando em Éfeso. E ele aqui, a palavra, ela sempre vai nos conduzir, porque tudo que nós falamos são pensamentos, é algo que nós pensamos. E Deus pensou e ele deixou escrito, tornando palavras para mim e para você sermos orientados, sermos instruídos, sermos guiados por ela, porque é através da palavra de Deus, amados ouvintes, que seremos conduzidos da melhor maneira para a qual nós andarmos aqui nessa terra, andarmos aqui de forma inspirada pelo Senhor Jesus Cristo. Então, nós vimos que existe a pessoa responsável por cada palavra. Eu estou aqui falando sobre a palavra que é uma palavra verdadeira, absoluta, porque nós já citamos que ela é digna de toda aceitação. Então, qualquer palavra que você ouve de qualquer pessoa, você acredita. Mas sabe que aquela palavra ela pode mudar? Mas a palavra de Deus jamais ela mudará, porque ela é eterna. E o Senhor deixou para nós sermos guiados aqui nessa terra. Então, a palavra ela representa pensamentos expressos. É exatamente isso que Deus pensou. E ele usou homens para escrever, para poder nós hoje temos a oportunidade de estarmos aqui falando para você. Aleluia! Então, a palavra, a Bíblia, são os pensamentos de Deus. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela veio para nos inspirar. Você sabe o que significa inspirar? Inspirar significa exercer ou receber influência sobrenatural de Deus. Então, se a Bíblia não existisse, como nós poderíamos fazer o que Deus diz da sua palavra? Então, nós vamos já falar agora sobre que toda a palavra de Deus ela tem um propósito. Então, você que está aí nos assistindo, você pode abrir a sua Bíblia em Isaías 55, certo? Quanto mais você ouvir da palavra de Deus, melhor será para você, porque é segurança, tá certo? E a palavra de Deus diz assim, Isaías 55, 8, 11. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Porque os meus caminhos não são os vossos caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, amados, aqui está um versículo falando exatamente da pessoa de Deus, que inspirou os homens para deixar isso aqui, para ele falar sobre o que ele pensa e sobre o que ele quer para nós. Como ele diz que os pensamentos dele são melhor, mais altos do que os nossos, e os caminhos dele também. Por isso, ele deixou aqui a sua palavra para nos guiar, para nos ensinar
Amém? E ele diz o seguinte no verso 10: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá, não torna, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será toda palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Assim diz o Senhor. Ou melhor, outras versões diz: antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, meus amados telespectadores, é importante nós conhecermos esse Deus, o único que é o Todo-Poderoso, e que Ele deixou este manual para nós sermos guiados por Ele na pessoa do Espírito Santo. Aleluia! E Ele continua também dizendo, né, que ela vai prosperar. Ou seja, o propósito de Deus em nossas vidas é que a palavra dele se cumpra, porque é o maior desejo dele que as pessoas o conheçam e obedeçam. E como é que vamos obedecer se nós não conhecermos? Amém? Então, este é o propósito para o qual a palavra de Deus é inspirada e nos inspirar. Amém? Então, para que Deus enviou a sua palavra? Então, Deus não deixou a sua palavra aqui por acaso. Foi para acontecer, foi para cumprir os pensamentos dele, os caminhos dele ao meu e ao seu respeito. Por isso, nós vamos agora aprender um pouco também para que Deus enviou a sua palavra. No Salmo 107 diz assim, vamos lá, que é muito importante nós passearmos e lermos o que está escrito, porque não erramos. Salmo 107, 20 diz assim: enviou a sua palavra. Enviou a sua palavra. E os sarou. E os livrou do que era mortal. Então aqui está mais um propósito, né? Para o qual o Senhor enviou a sua palavra para curar. Então aqui está a receita para a cura. Não, com isso não quero dizer que medicamento ou remédio não sirva de forma nenhuma. Porque Deus, Ele age de acordo com a fé de cada um. Agora, o que a palavra diz aqui é a verdade. Que Ele enviou a sua palavra e os curou, e os sarou, e os livrou do que era mortal. Então, quando nós conhecemos para que a palavra de Deus veio para nós, nós vamos aplicar em nossas vidas. Por exemplo, se alguém está doente, a palavra de Deus é cura, é remédio. Lá em Provérbios 4, 22, o 21, ele diz assim, que a palavra de Deus é vida para quem acha e é saúde para o corpo. Então, a palavra de Deus é remédio. Amém? A palavra de Deus também, ela foi enviada para nos alimentar espiritualmente. Amado, nós somos formados de 3 partes, que é chamada tricotomia. Espírito, que é a parte de Deus em nós, alma, que é a nossa mente, e corpo, que é a casa, a morada de Deus. Ele enviou para curar, Ele enviou também para nos alimentar
espiritualmente. Vamos abrir em Mateus 4:4. É muito importante porque a palavra de Deus é a nossa maior segurança. E é nela onde nós vamos ter estabilidade em qualquer área da nossa vida. Vamos ficar seguros, porque lá em Salmos diz que ela é verdade, é escudo e broquel. No Salmo 91, ela nos traz essa segurança. Ela é escudo, ela nos protege. Amém? Em toda e qualquer situação. Então, 4 diz assim a palavra de Deus. Isso aqui, amados, está se referindo exatamente no momento quando Jesus, ele se encontrava no deserto, onde Jesus ia começar o seu ministério, e lá ele foi levado pelo Espírito Santo, e lá ele foi tentado pelo diabo. Ele passou 40 dias e 40 noites sem comer e nem sem beber. Mas por isso aqui que diz que a palavra de Deus foi enviada para o nosso crescimento espiritual. E então no verso 4 diz assim: quando o diabo começou a trazer, a mostrar para Jesus as coisas do mundo, o diabo tentou na parte fraca onde Jesus se encontrava, porque ele sabia que Jesus já há 40 dias, com 40 noites sem comer. Olha onde ele foi tentar. Observe a importância de nós estarmos nos alimentando da palavra de Deus, porque nós temos fragilidade, temos áreas em nossas vidas que são frágeis. E o diabo, o inimigo das nossas almas, ele vai tentar na área frágil. Veja aqui aonde ele tentou Jesus, quando ele perguntou no verso 3. Diz assim: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Veja que ele levou uma dúvida, mas Jesus sabia para o propósito para o qual ele veio à terra. E sabe qual foi a resposta de Jesus para ele? Disse o seguinte, no verso 4. Jesus, porém, respondendo, disse: está escrito. É importante nós sabermos dizer que está escrito e aonde está escrito e falar, porque a palavra de Deus, ela é uma palavra, ela é a palavra carregada de todo o poder, porque é a palavra do próprio Deus. E Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então está aqui para você entender e saber para que foi enviada a palavra de Deus: para curar, Salmo 107:20, para alimentar o nosso espírito. E o nosso espírito, ele precisa ser alimentado da palavra de Deus, porque é através da palavra que o Espírito Santo, que está aqui na terra, em cada filho de Deus, para fazer o poder de Deus se manifestar. Amém? Então, a palavra de Deus, ela também foi enviada para nós observar e obedecer. Vamos lá em Provérbios 4:20, como eu já falei. Mas é importante sempre falar. Paulo diz que não se cansa de falar as mesmas coisas, porque é segurança para nós. Aleluia! É muito bom, amados. O rei Davi, ele foi rei e ele foi profeta. Ele diz em um dos versículos no capítulo 119, ele diz que a palavra de Deus é recreio para ele. Ele sente prazer em viver a palavra de Deus. Na época quando ele viveu aqui, ele diz também que a palavra de Deus é como mel na boca. Então, amados, quando verdadeiramente nós temos essa convicção desse amor, do poder de Deus através da palavra dele, então nós falamos com toda certeza e com alegria e
prazer, porque realmente quem tem provado da bondade de Deus tem realmente essa autoridade de falar, porque Deus, Ele é bom, seu amor é leal e dura para sempre. Então diz assim, em Provérbios 4, 20 e 22, diz assim: filho meu, você que está nos ouvindo, você é filho, você é filha de Deus. Ele diz: atenta para as minhas palavras, aos seus ouvidos inclina e não deixes apartar dos teus olhos. Amados, observem. Ele diz: não, filho meu, atenta para as minhas palavras. Preste atenção no que você está ouvindo. Aí ele continua dizendo: e as minhas palavras, inclina o teu ouvido para você que está sendo ensinado nessa tarde. Ele diz: não aparte dos seus olhos. Ou seja, temos que estar aqui com os nossos olhos fitos na palavra, buscando também a inspiração do Espírito Santo, porque a palavra de Deus, ela sempre vai ser, ela foi ontem, ela é hoje e ela permanecerá eterna, porque é Jesus Cristo. E precisamos da orientação do Espírito Santo, porque é Ele que nos inspira para nós podermos receber e praticar nas nossas vidas. Porque este livro aqui fechado é como um livro qualquer, mas este livro aberto com a palavra no coração, ela vai fazer uma grande diferença nas nossas vidas. E isso é em todas as áreas. Tudo que você pensar na situação ou circunstância que você estiver neste momento precisando, a palavra de Deus vai trazer uma resposta, vai trazer um resultado que você está precisando neste momento. E ele continua dizendo: não as deixe apartar dos seus olhos, mas guarda no íntimo do teu coração. Amados, guardar no coração é descer para o nosso espírito. Sabe por quê? Porque em uma situação em que você pode se encontrar, e se não tiver alguém perto de você para lhe dizer, para lhe ensinar, o próprio Espírito Santo vai trazer para você uma resposta. Ele vai trazer a lembrança da palavra dele e você vai se sentir segura, porque ela é a sua segurança, ela é a nossa segurança. Então, quando nós estamos em alguma situação difícil, o Espírito Santo traz a palavra certa para o momento em que estamos precisando. E aí a gente vê o que Deus diz, que estamos provando da bondade, do cuidado, do amor de Deus em nossas vidas. Ele diz: guarda no teu coração. Então a palavra de Deus, ela tem que estar guardada lá no íntimo, que nada, nem ninguém vai tirar lá do profundo. Amém? Então, nós aprendemos mais, uma vez que a palavra de Deus ela foi ensinada para curar, ela foi ensinada para alimentar o nosso espírito e ela foi enviada também para observarmos. E vamos ver o que Jesus disse sobre a sua palavra. Não é? Em João 17, 14, aleluia, vamos lá bem rapidinho. João 17, 14 diz o seguinte: glórias a Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está manifestando a sua palavra nessa tarde aos corações que estão nos assistindo. 14, 17 diz assim: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Amados, a palavra de Deus, ela santifica. Então veja o que Jesus diz a respeito da própria palavra dele para nós.
para mim e para você. Ela nos santifica. E ela só vai nos santificar se eu e você conhecermos. E como é que eu vou falar de algo que eu não conheço? Amém? Então, João 6:63 diz o seguinte, que a palavra de Deus é espírito e é vida. Oh, aleluia! É maravilhoso nós conhecermos o nosso Senhor, que é o nosso Deus, que é o nosso Pai. Então diz assim, 6:63, glórias a Jesus. O Espírito é o que vivifica a carne para 63. Estou certo. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Amados, um dia essa carne aqui, vai para a terra, ou quando Jesus voltar, seremos arrebatados com um corpo glorificado. Mas se isso não acontecer, a palavra de Deus diz aqui que a carne para nada presta. Mas o Espírito através da palavra de Deus, é vivificado, é transformado, é renovado. Então, a palavra de Deus, Jesus, ele está aqui falando. Então, ele também diz, lá em Apocalipse 22:6-19. Vamos lá? É importante nós conhecermos falando na própria palavra, ensinando na sua própria palavra, porque o Espírito Santo pega a palavra de Deus e faz transformar as nossas vidas. Ele faz mudar aquilo que é importante para nós podermos andarmos firmes e seguros na presença do nosso Deus. Então, esse texto de Apocalipse 22:6, eu peço para que você anote, que é um pouco longo, amém? Mas assim, isso Jesus falando para o apóstolo João, quando ele foi colocado em uma ilha, em uma prisão, ele sozinho. E ali Jesus teve um encontro pessoal com ele, no sentido de mostrar para ele, revelando. Ele inspirou João a escrever o livro do Apocalipse. E o desejo de Deus também é nos inspirar para nós recebermos dele, entendermos e obedecermos. Este é o propósito de Deus. E lá diz que a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Fiel e verdadeira. Então, amados, todas as palavras aqui vão passar, mas a palavra de Deus, ela vai permanecer eterna. Então, a palavra de Deus também, ela foi nos enviada para nós examinarmos aonde está escrito em João 5:39. Aleluia, como é bom, Senhor, conhecer a sua palavra. Ele diz assim: examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, amados, aqui são palavras de Jesus nos mostrando, nos ensinando sobre o que é o poder que a palavra dele tem para nós. E Jesus, ele está sempre nos conduzindo. É o desejo dele, é o desejo do Pai, que conheçamos a sua palavra, porque para que nós estejamos sempre apegado a ele. Tem um versículo lá em Jeremias 13, fala sobre o linho, e no final ele diz que a pessoa que não crê, que não confia na palavra, não serve, porque está solto, está perdido. Mas aquele que busca o Senhor vai encontrar. Aquele que chama pelo Senhor, ele vai atender. E nesse momento estamos aqui para falar para você sobre essa maravilhosa palavra de Deus. Concluímos falando sobre
o propósito para o qual Deus enviou a sua palavra. Amém? Então, vamos finalizar com uma oração, agradecendo ao Senhor por este momento. Pai, nesse momento nós te louvamos pela explanação, pela proclamação da sua palavra. Nós estamos aqui porque um dia nós ouvimos de alguém usado pelo Senhor e o seu Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo através da sua palavra. E hoje nós estamos aqui transmitindo a sua palavra, que é o seu amor e o seu poder para todo aquele que nele crê. Oh Pai, muito obrigado, porque o Senhor enviou Jesus, seu único filho, por um amor tão grande que o Senhor tem para com as pessoas. E o Senhor enviou Jesus para que todo aquele que em Jesus Cristo crê, herdará a vida eterna, terá a vida eterna. E nós te louvamos, Senhor, pela inspiração do seu Espírito Santo, nos conduzindo para ensinar a sua palavra. Te damos graças por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te damos graças porque as nossas vidas pertencem ao Senhor. As nossas vidas estão em suas mãos. E sabemos e entendemos, cremos e confiamos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que nos guarda e nos livra de todo mal. E nesse momento, Senhor, Espírito Santo, eu creio que o Senhor está trabalhando nos corações que ouviram a sua palavra. E nesse momento eu te dou graça por cada vida está sendo restaurada, cada família sendo restaurada por causa da sua palavra, cada pessoa sendo transformada por causa da sua palavra que foi ministrada neste momento para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.